Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Espero que sim. Olha só, nós estamos aqui hoje para uma missão especial, como você sabe, né? Hoje é dia diferente. Hoje é um dia para a gente retomar ou continuar o nosso projeto Rumo à PF, né, meu povo? É isso aí, não é? Você que é um candidato especial, né, que já vem construindo a sua aprovação devagarinho, né? Cada ato é um ato de construção da aprovação da gente. E hoje aqui, no Tiradentes Online, nós vamos resolver 20 questões, exatamente 20 questões da Banca Sebrasp, modelo certo e errado, para a gente calibrar cada vez mais a nossa mira. Bom, eu sou o professor Eli Castro, como você certamente já conhece. Se não conhece, pois prazer conhecê-lo, conhecê-la. E vamos que vamos, né? Que a gente tem muita coisa para tratar. Uma horinha de aula só é rápido para 20 questões. Ih, professor, era bom que tivesse mais tempo, mas é uma horinha só. Vamos para cima resolver essas 20 questões, tá? Obviamente, como você sabe, não é uma aula para a gente explicar. Vamos explicar isso aqui. Pá, 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 pá. A gente explica a questão, tá bom? Mas é como se fosse assim, ritmo de aulão, tá? Para dar manutenção àquilo que você já conhece, já sabe. Fechado? Vamos junto? Vamos junto que a gente vai conseguir comentar essas 20 questões com bastante qualidade. Bom, vamos lá, eu vou ficar aqui agora menorzinho, pronto, beleza. E vamos que vamos para a primeira questão, né, meu povo? Exatamente, sem mais delongas, olha só. Primeira questão, nós temos, como vocês estão vendo, eu vou fazer só uma coisinha aqui para não atrapalhar a gente. Pronto, já tá show de bola. Olha só. E aí nós temos aquela boa e velha indagação que a Banca Sebrasp costuma fazer, CESP-Sebrasp, né? Ele diz assim, ó, seriam preservadas as ideias do texto caso a forma verbal representa, no primeiro período do primeiro parágrafo, fosse substituída por significa. Bom, importante lembrar que aqui ele só fala de ideias, né? Ó, seriam preservadas as ideias. Como vocês sabem muito bem, a Banca Sebrasp costuma pedir para a gente analisar tanto ideias quanto correção gramatical. Então aqui é mergulhar nos sentidos e não bobear. Vamos lá, vou começar a ler o texto com vocês, a gente vem junto. Ele diz assim, ó, acompanha comigo para ver se é possível. E é uma questão que testa o vocabulário do candidato, só isso. O comentário geral número 15 do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU é claro ao apontar para a necessidade de proteger os ecossistemas, em especial o aquático, contra a poluição, pois ter acesso a uma água poluída não representa, de fato, o gozo do direito humano à água. Acabou a conversa, não representa. Bora ler tudo de novo agora, trocando por significa. Olha só é trocar por significa. Vamos escrever, que é melhor, né? Eu gosto de escrever porque a gente vai ficar mais conectado com a palavra, né? Ó. Significa. Então vamos junto aqui pertinho. Lê comigo de novo todo. O comentário geral número 15 do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU é claro ao apontar para a necessidade de proteger os ecossistemas, em especial o aquático, contra a poluição, pois ter acesso a uma água poluída não significa, de fato, o gozo do direito humano à água. Não representa, não significa, meu povo. E aí façam as suas apostas. Não é nenhuma aposta, é uma conferência que você tem que fazer. Aqui, representar e significar são exatamente sinônimos. Então, a primeira proposta, a gente vai dizer que ela é correta, sim. Correta a proposta de substituição. Questão 1 foi para conta, bora para 2 agora. Vocabulário, né, meu povo, aqui? Bom, a 2 não trata de vocabulário. A 2 ela traz aqui a seguinte proposta aqui embaixo. Ó. Ele diz assim, no segundo período do terceiro parágrafo, o vocábulo pois introduz um trecho que expressa uma conclusão a respeito do que se afirma na oração anterior. Para tudo. A conjunção pois pode indicar a ideia de conclusão? Pode. Desde que ela apareça assim, meu povo, ó. Se a conjunção pois aparece, geralmente nós vamos ter um ponto e vírgula, geralmente a gente vai ter um verbo, depois desse verbo a gente vai ter vírgula, pois, depois vírgula e o texto segue. Nessas condições, nós podemos afirmar claramente que o pois é uma conjunção conclusiva, ok?
essa conjunção poderia ser substituída por portanto, por isso, por conseguinte, então, logo, tranquilamente. Mas se essa conjunção aparecer no desenho assim, ó, ela vem, vírgula, pois, e depois aparece um verbo e o texto segue, aí, meu povo, aí ela não é conclusiva, não. Então ele diz que expressa uma conclusão. Vamos ler o fragmento, eu acho que você já consegue deduzir a resposta. Começa a ler comigo aqui, ele diz assim, ó, e nesse ponto, a declaração da quarta cúpula do P7 e o comentário geral, número 15, convergem entre si, pois este último se refere à preocupação com respeito à cultura e o acesso à água. Acabou a conversa. É claro que a proposta não prospera, é claro que a proposta é errada, meu povo. Ela é errada aqui. E veja por quê. Porque a conjunção, pois, aparece. Essa conjunção, pois, é explicativa, ela tem natureza explicativa. Veja porque depois do pois, na sequência, aparece o verbo. Professor, não tem que ser imediatamente após o pois, não. Não precisa ser imediatamente. Imediatamente é aqui, ó. Aqui em cima é imediato. Verbo, vírgula, pois, vírgula, e vai embora o texto. Mas aqui eu posso ter um sujeito antes do verbo, como ele colocou aqui, ó. Pois este último, ó, esse aqui é o sujeito, né? Da estrutura, e na sequência apareceu o verbo se refere. Portanto, item falso, a conjunção pois tem natureza explicativa, como vocês percebem. Então, já era. Vamos embora, vamos para 3, gente. Terceira questão diz o seguinte, vamos logo à proposta, tá? Ele diz bem aqui, ó. No final do primeiro parágrafo, a substituição da forma verbal a por tem, ainda que gramaticalmente correta, conferiria ao texto um tom de informalidade que destoaria do restante do texto. Ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês, que é assim, isso aqui é uma percepção minha, e também de muitos autores, de muitos gramáticos. Muitos gramáticos vão entender essa proposição como equivocada. Porém, a banca, e aí, quem manda é a banca, né, meu povo? E a gente tem que entender que a organizadora, ela tem autonomia, ela pode muito bem dizer, olha, você pode dizer que isso aí é errado, mas na minha visão é certo. Bom, o que a gente vai dizer aqui? Quando a gente estuda, a gente lê um grande gramático como Evanildo Bechara, ele vai entender que o verbo haver, ele não pode ser substituído pelo verbo ter. Quando você diz coisas como, por exemplo, tem um problema comigo. Pronto. A gramática entende, a gramática tradicional, que esse tem está equivocado, que é informal. Que, na verdade, você tem que usar o há. Há um problema, existe um problema, ou existe, né? Mas não tem. Porém, a Banca Sebrasp entendeu o seguinte, olha, quando você diz assim, ó, vamos lá ver, muitas inovações recentes, creditadas à inteligência artificial, decorrem simplesmente da automatização de tarefas cotidianas ou do uso de tecnologias dominadas há algum tempo. Esse há aqui substituiríamos por faz. Veja que esse a não é exatamente o mesmo a daqui de cima. O a daqui de cima é o haver no sentido de existir. A mesma gramática diz que quando o verbo haver indica tempo decorrido, como é o caso deste, a troca correta é pelo faz e não pelo tem. Bom, e aí o que é que a banca diz? Bom, a banca diz que era correto. A banca entende que a troca do a pelo tem, ela é gramaticalmente correta. E veja que isso aqui é meio contraditório. Ó. Conferiria ao texto um tom de informalidade. Ora, meu Deus, se o texto tem informalidade, isso não parece estar muito de acordo com a formalidade que a gramática prescreve. Mas, gente, gabarito da banca não mudou. O verbo haver, indicando o tempo decorrido, se aparecer lá de novo, pode ser trocado pelo verbo ter. Ou seja, tem uns dias que ela não me liga, professor, que ela, minha namorada, não me liga. Tem uns dias, super informal. Mas a banca entende que é gramaticalmente correto. Você não precisa dizer há alguns dias que minha namorada não me liga, ou faz alguns dias, professor, que o meu namorado não me liga. Bom, a gramática, a banca Sebrasp, CESP Sebrasp entende que há alguns dias
que ela não me liga é a mesma coisa que faz alguns dias que ela não me liga, que é a mesma coisa que tem alguns dias que ela não me liga. Gramaticalmente são 3 formas corretas, mas a última, o tem, segundo a banca, confere ao texto um tom de informalidade. Bom, dito isto, vamos embora para a nossa quarta questão. Pois é. Professor, e o verbo haver no sentido de existir, eu posso trocar pelo tem? Olha, pela lógica, a banca deve, né, entender que sim. Mas esperemos que apareça uma questão pedindo isso. A Banca Sebrasp já pediu lá atrás, faz muito tempo, há mais ou menos uns 10 anos, nem me lembro mais desta questão. Não me lembro assim, não sei onde é que ela está, mas eu lembro que eu respondi questões da Banca Sebrasp há 10 anos, em que ela condenou esse uso. Mas agora parece que ela revisou isso e entende que esse tem uns dias que eu estou um pouco doente, é tão correto quanto faz ou há alguns dias que eu estou doente. Só que entende que é informal, né? Ou seja, é um tom de informalidade. Meio contraditório, na minha opinião, porque se algo é informal, como é que isso pode estar gramaticalmente correto, né? Enfim. A norma culta prescreve a língua formal e não informal. Vejam só. E aí é vivendo e aprendendo, né? A Banca Sebrasp dizendo, minha prova, minhas regras, né? Então, pronto, ela que elabora. Vamos para a quarta? Só se for agora. A quarta questão diz o seguinte, tá aqui a proposta, vocês estão vendo, ela tá aqui, ó, meio grudada aqui, com a referência do texto. Não haveria prejuízo para a correção, não haveria prejuízo para a correção gramatical e da coerência, coerência é a lógica, tá? Não haveria prejuízo da correção gramatical e da coerência do texto, caso se substituísse sendo por ser. Bom, vamos dar uma lida, se é possível. É uma questão de reescritura. E eu já digo uma coisa para você. Toda vez que a gente tem por mais infinitivo, a gente sempre estabelece uma relação de causa. Ou seja, se essa oração aqui estabelecer uma relação de causa, aí a gente vai dizer que o item é verdadeiro. Agora, para entender causa, tem que enxergar a consequência do outro lado. Então vamos começar a ler desde o começo. Que diz assim, quando o suporte sai do corpo da pessoa, só para você entender, quando ele fala suporte aqui, ele está se referindo à escrita. A escrita lá atrás foi uma grande revolução. Quando a gente começa a escrever em papel, por exemplo, né, a tecnologia, essa tecnologia, que é uma tecnologia, você poder escrever uma coisa num papel, isso foi muito revolucionário. Antes as pessoas escreviam, por exemplo, em muros, em pedras, no próprio corpo, né, desenhos no próprio corpo. Mas não dá para escrever um livro num corpo, não dá para escrever um livro imenso numa pedra. Então o papel facilitou muito. Então ele está falando o suporte, ou seja, a escrita estava agora num suporte novo, que era o papel, ele está falando dessa nova tecnologia. Bom, só para você entender o contexto. Vamos agora sim começar a ler. Quando o suporte sai do corpo da pessoa e vai para argila, cerâmica, pedra, onde se escrevia, né? Lá antigamente, muito antigamente. Mais tarde para o pergaminho e o papel, suportes que criam a possibilidade de a pessoa retomar a leitura para relembrar ou refletir sobre um acontecimento, a própria elaboração do pensamento e a transmissão do conhecimento são afetadas. Para além disso, sendo a leitura em suporte escrito uma atividade individualizada, solitária na maioria das vezes, ela modifica a relação de comunicação que se tinha antes na cultura oral. Para tudo. Eu vou dizer para você o seguinte, vou perguntar, na verdade, para você o seguinte. Você concorda que, causa, vamos ver a causa aqui, peraí, ainda que esse verde está muito forte, não está legal. Vou trocar esse verde aqui. Pronto, esse verde aqui está melhor. Fiz besteira, peraí. É o marca-texto que eu tenho que trocar. Pronto, ó. Agora está melhor de ler. Você entende que sendo a leitura, o amarelo é a causa, o verde é a consequência. Sendo a leitura em suporte escrito uma atividade individualizada, você faz sozinho, ela modifica a relação de comunicação que se tinha antes na cultura oral.
Na cultura oral, eu tinha que falar para um, que tinha que falar para o outro, ou seja, não era uma atividade solitária, era uma atividade de pelo menos uma dupla, duas pessoas. E aqui não, sendo a leitura um suporte escrito, em suporte escrito, uma atividade individualizada, ele acrescenta solitária na maioria das vezes, ela modifica causa e efeito. Gente, verdade, viu, gente? É verdade este bilhete. Temos causa e consequência. E podemos fazer um teste. Vamos trocar o sendo por, assim, ó, já que a leitura em suporte é uma atividade que é, né? Já que é, em vez de sendo, que é o verbo ser, troca comigo. Já que é a leitura em suporte escrito uma atividade individualizada, causa. Cadê a consequência disso? Ela modifica a relação de comunicação que se tinha antes na cultura oral. Verdade verdadeira, o item prospera, sim. E lembre-se, por mais infinitivo sempre vai estabelecer relação de causa. E aí eu vou acrescentar aqui para você, né, já que o nosso tempo aqui permite, já eu vou acrescentar para você rapidinho aqui o seguinte, e aí você anota para você. Ó, por mais infinitivo, a mais infinitivo, ao mais infinitivo e para mais infinitivo. Não esquece isso, são estruturas que nós sempre guardamos, sempre aparecem. Por mais infinitivo, sempre vai estabelecer uma relação causal. A mais infinitivo, condicional. Ao mais infinitivo, temporal. E para mais infinitivo, estabelece uma relação final, ou seja, de finalidade. Printa isso daqui se você não lembra, se você não sabia. Se você já sabe, só dá uma olhadinha, dá aquele risinho assim no canto da boca e diz, show de bola, tô por dentro. Vamos embora para a próxima? Só se for agora, professor. Vamos para a quinta questão agora. Temos um textão imenso. É uma questão de compreensão e interpretação de textos. Nós temos que ler o texto para entender a proposta. Porém, eu só botou aqui a camisa que desabotou, pronto, para ficar bonitinho. Vamos ler o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo assim, ó. Entende-se do texto que o emissor da carta se encontra na localidade de Maniçoba. Veja, entende-se. Isso é uma inferência, lembre-se. Isso aqui é uma inferência, tal. É uma dedução, é uma questão de interpretação, não é de compreensão de texto. Onde pretende cometer muitos pecados. Eu vou deduzir, lendo o texto, que o emissor da carta, ele está numa cidade chamada de Maniçoba, onde pretende cometer muitos pecados. E ele coloca pecados entre aspas. Observe bem que a gente não vai precisar nem ler o texto todo para descobrir isso. Vem cá comigo. Ele já começa dizendo algo que faz sentido para dizer que é verdadeiro. Lê comigo aqui, ó. Maniçoba, 19 de junho de 1911. Minha mãe. Aqui cheguei em paz e salvamento, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Isto aqui é bom como o diabo. Acorda-se às 5 horas da manhã, leva-se o dia lendo, fumando, comendo e rezando. Dorme-se às 9 da noite. Uma vida de anjo. Quando chegar aí, está compreendendo? Hei de ter o corpo pesando 70 quilos e a alma leve de pecados. Tão leve como os vagões que levam material para a construção da estrada de ferro de Palmeira. Para tudo. Para tudo. Vamos ler o que ele está dizendo lá. Entende-se que o emissor da carta encontra-se na localidade de Maniçoba? Sim, ele não disse que eu estou em Maniçoba, mas quando ele coloca lá, Maniçoba, 19 de junho, ele está dizendo, eu estou aqui, eu estou nessa cidade. Ele disse sem dizer, obviamente. E prossegue. Onde pretende cometer muitos pecados. Pretende cometer, veja o pretende cometer. Olha como está muito subentendido. Ele disse bem aqui que, ó, hei de ter o corpo pesando 70 quilos. Veja só. E a alma leve de pecados. Professor, ele não disse que ele queria cometer pecados, não. Presta atenção. A alma leve de pecados. Tão leve como os vagões. Gente, um vagão de trem, meu povo.
que leva material para a construção de estrada de ferro. Vocês acham, cá para nós, que um vagão de trem que leva material para construir uma estrada de ferro na cidade de Palmeira, vocês acham que esse vagão é leve ou pesado? Pesadíssimo. Então ele está dizendo, ironicamente, olha, a minha alma vai leve, uma alma leve de pecados, tão leve, e ele compara como os vagões, o vagão do trem, né? Meu povo, os pecados aqui, entre aspas, está dizendo que ele pecou muito. E o pecado aqui, ó, é comer, gula, a preguiça, está falando da preguiça, ele não fala aqui, ó, leva-se o dia lendo, fumando, comendo e rezando, preguiça. Comendo muito. Olha aí, ó, tem a gula, tem a preguiça, são pecados. Aqui já tem 2 pecados, não é? Ou seja, ele vai com a alma pesada, porque ele pecou muito. Meu povo, a gente deduz, portanto, é verdade este bilhete, viu? Sim, é verdade verdadeira. O emissor da carta encontra-se em Maniçoba, onde pretende cometer muitos pecados, os seus pecadinhos ali. Bom, ele pretende mesmo, viu? Foi? Foi, né? Vamos para a próxima. 6ª questão diz o seguinte: no trecho, responder a questões. Segundo período do segundo parágrafo, a supressão da preposição a não prejudica a correção gramatical do texto. É muito importante você entender que ele está dizendo não prejudica a correção. Veja, ele não está falando de sentidos originais. Deu para perceber? Bom, vamos fazer a leitura e depois a gente faz uma pequena reflexão. Ele está falando disso daqui, ó. É desse momento do texto. Dá uma lida comigo aqui. Vamos começar. Ele está falando da inteligência artificial. No final de 2022, o chat GPT foi disponibilizado ao público e logo se popularizou. Na prática, ele responde a perguntas em poucos segundos, mas essa não é bem a novidade. Haja vista a Siri, a Apple e a Alexa, da Amazon. O que chama a atenção no chat GPT é a capacidade de responder a questões mais complexas e específicas em linguagem mais fluida, como em uma conversa. Meu povo, cá para nós, vamos aqui. Olha só. Se eu digo assim, ó, ele respondeu a mentiras. O que você entende dessa frase? Ele respondeu a mentiras. Bom, alguém disse mentiras a ele e ele deu respostas a essas mentiras. Sim ou não? Ele respondeu a polêmicas. Bom, houve polêmicas e ele estava envolvido. Daí ele deu respostas a essas polêmicas. Ok? Beleza? Ok. Vem cá. Não, vamos fazer mais uma. Ele respondeu ele respondeu a perguntas. Pronto. Mais simples agora. Você entendeu que ele deu resposta a perguntas que fizeram a ele. Mas agora faz um teste comigo, meu povo. Se eu, de repente, tiro esses as, ele respondeu mentiras. O que aconteceu? Ele falou mentiras. Ele não deu respostas a mentiras. Entende a diferença? Mudou o sentido. Ele respondeu polêmicas. Ele deu como resposta coisas polêmicas. Ele respondeu perguntas. Ele, em vez de dar respostas a perguntas que fizeram a ele, ele respondeu fazendo perguntas. Os sentidos, de fato, são diferentes. Porém, gramaticalmente, é totalmente perfeito. Você pode dizer, ele respondeu mentiras ou ele respondeu a mentiras. Que o chat GPT responde a questões ou ele responde questões. Ou seja, a proposta é correta. Ou seja, a supressão não prejudica a correção gramatical do texto. Não prejudica mesmo, correto. Não prejudica, mas muda o sentido. E aí, fique atento, porque se a banca usar de novo esse verbo com essa construção, você já está sobre aviso, tá bom? Professor, a banca CESP já usou esse verbo em outros contextos, em outras provas? Sim, senhor, fazendo exatamente a observação que eu estou fazendo a vocês. Beleza? Muito bem. A próxima questão, vou destacar a questão aqui, que ela está muito
muito imprensada aqui com tudo. Enfim, o pessoal que editou colocou muito, muito perto. Mas vamos lá. O texto se caracteriza como predominantemente dissertativo expositivo. Meu povo, vamos ver, né? Ele fala de uma predominância, ele não fala de 100%, né? Lembra que um texto dissertativo expositivo é aquele texto que tenta te dar informações. Eu sempre digo assim, todo texto dissertativo expositivo, ele é um texto que deixa a gente mais sabido. Você sai do texto mais sabido. Tipo, poxa, não sabia disso, agora eu sei. Caramba, que interessante isso. Entende? Bom, vamos dar uma lida então. E ele diz o seguinte, gente. A vida em sociedade trouxe para os seres humanos um aprendizado extremamente importante. Não se poderiam resolver todas as questões pela força. Era preciso usar a palavra para persuadir os outros a fazer alguma coisa. Por isso, o aparecimento da argumentação está ligado à vida em sociedade e principalmente ao surgimento das primeiras democracias. Todo discurso tem uma dimensão argumentativa. Alguns se apresentam como explicitamente argumentativos, por exemplo, o discurso político, o discurso publicitário. Enquanto outros não se apresentam como tal, por exemplo, o discurso didático, o discurso romanesco, o discurso lírico. No entanto, todos são argumentativos. De um lado, porque o modo de funcionamento real do discurso é o dialogismo, do outro, porque sempre o enunciador pretende que suas posições sejam acolhidas, que ele mesmo seja aceito, que o enunciatário faça dele uma boa imagem. Meu povo, vamos aqui junto, né? Vamos aqui junto. Nesse momento, quando ele diz extremamente, ele está sendo opinativo. Aqui o texto é dissertativo argumentativo. Mas, no todo, é de fato verdade. É de fato correto. Ele é predominantemente dissertativo expositivo. O texto está falando sobre a importância da argumentação. É isso que ele está dizendo. A vida em sociedade trouxe para os seres humanos um aprendizado extremamente importante. Ele deu uma opinião dele aqui. Não se poderia resolver todas as questões pela força. Era preciso usar a palavra para persuadir. E aí vem o surgimento da argumentação. Então, o texto deixa o leitor mais sabido, mais ciente. Poxa, realmente, ele diz isso aqui. Eu acho muito interessante quando ele fala assim, ó, o aparecimento da argumentação está ligado à vida em sociedade. Realmente, se a gente fosse resolver tudo na base da porrada, do soco, do pontapé, do tiro, não é? do esquartejamento, seria péssimo viver em sociedade, né? Então a gente conversa. É para isso que a gente usa a palavra. Olha, eu não vou te matar, eu vou conversar contigo. Eu não vou te dar um soco, eu vou conversar contigo. Né? Eu não vou puxar o seu cabelo, eu vou conversar contigo. E aí você vai usando a palavra e ele diz isso. Isso é brilhante. Então você sai mais sabido de fato. Resultado, é verdade este bilhete. Se ele estivesse defendendo um ponto de vista, não, na minha opinião, isso aí não tem nada a ver, a argumentação não serve para nada. Não é uma questão de opinião, é uma questão de fato. Nós não somos donos dos fatos. Nós somos donos das nossas opiniões. Professor, suco de abacaxi é muito ruim. É uma opinião sua. Beleza, eu concordo com ela. Você pode dizer que é ruim, mas você não pode dizer que o abacaxi é uma fruta vermelha. Não, é fato que ela é uma fruta amarela por dentro, né? E por fora meio esverdeado ali. Bom, então não dá para discutir quanto a isso. Entende o jogo? Prossegue. Vamos junto. Próxima questão. Oitava questão diz o seguinte, meu povo. Tá aqui, vamos destacar a questão, quando ele diz assim, ó. Poderiam até se valer de um salvo-conduto. Lá no final do texto. Ele está dizendo que a próclise do pronome se é obrigatória, haja visto o emprego do vocábulo até. Bom, vamos achar esse fragmento. Aqui ele fala aqui no último período do texto, né? Tá aqui, ele fala no finalzinho, ó. Cadê? Pronto. Bom, estamos falando de próclise, mesóclise e ênclise. Vamos começar a ler daqui, tá, meu povo? Ó, ele diz assim, em um complexo amálgama de romance, ciência, profecia e especulação, há nessas obras um componente de cientificismo que se tornou explícito na ficção científica em um recorte mais recente da história humana, quando autores, deliberada e conscientemente, incorporaram modelos racionais de explicação em narrativas que, por serem ficcionais,
poderiam, até, poderiam, inclusive, advérbio tal, se valer de um salvo-conduto. Para tudo. Ele está dizendo que em poderia até, a próclise do pronome se é obrigatória, haja visto o emprego do vocábulo até. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Este item é errado. Professor, eu aprendi que advérbios atraem pronomes oblíquos. Até que é advérbio, o senhor trocou por inclusive, que ficou mais do que nunca mais evidente ainda que estamos diante de um advérbio. É uma exceção? Sim. Advérbios atraem pronomes oblíquos? Com certeza. Gerando obrigatoriedade de próclise? Com certeza. Por exemplo, se eu dissesse assim, ó, sempre me deixo levar pelo amor. Sempre é advérbio. De tempo. Me deixo levar pelo amor. Perfeito. Sempre me deixo levar pela emoção. Perfeito, obrigatório. Advérbios atraem pronomes oblíquos. Mas, veja, gente, nós temos valer, né, ali, ó. Valer é verbo no infinitivo. Quando você tem verbo no infinitivo, você tem opção de colocar o pronome depois do verbo. Sabiam dessa, não? Pois é, valer é infinitivo. E aí, ainda que o até seja uma palavra atrativa, eu poderia dizer valer-se. Sim, dava para dizer assim, ó. Poderiam até valer-se de um salvo-conduto ou não se valer de um salvo-conduto. Inclusive, vale a pena citar que se eu tivesse um não, presta atenção, meu desejo era não, presta atenção, não o incomodar, ou o meu desejo era não incomodá-lo. Ué, eu posso fazer isso, professor? Claro que pode. Tá vendo não? É uma palavra atrativa? Oxe, muito atrativa. Mas incomodar tá no infinitivo. Como incomodar tá no infinitivo, aí ok, tá certo, correto aqui, corretíssimo. Show de bola de correto. Mas aqui também está correto. Entende? Isso por conta do infinitivo. Eu tenho a opção de usar a próclise ou usar a ênclise. Dito isto, vamos para cá e dizer, é verdade este bilhete. Podemos dizer, poderiam até se valer ou poderiam até valer-se. Nona questão é a próxima. Vamos que vamos, meu povo. Vamos que vamos. Estamos andando aqui, né? Estamos andando. Um pouquinho de atraso, mas tudo bem. Ele diz o seguinte, no primeiro período do segundo parágrafo, a oração filtrar um pouco os excessos funciona como complemento do termo preciso. Opa! Complemento pode ser verbal ou pode ser nominal, né? Vamos ver se é realmente um complemento do vocábulo preciso. E eu tô achando que não é não, viu? Vem ver comigo aqui, ó. É preciso filtrar um pouco os excessos e procurar se ater aos pontos para tudo. O é um verbo de ligação. Sim? Qual é a certeza que eu tenho, gente, se eu sei que ali é um verbo de ligação? Eu tenho certeza de que eu vou encontrar um sujeito e um predicativo do sujeito. Concorda comigo? Acho que você concorda, né? Então, se eu tenho verbo de ligação, eu vou ter certamente um sujeito aqui e um predicativo do sujeito aqui. Eles podem estar próximos, podem estar separados pelo verbo, não importa. E ali, tá na cara que a palavra preciso, ela é só um predicativo do sujeito. Preciso é uma característica. Tipo, é necessário, é importante, né? É fundamental, é preciso. Então, se preciso é um predicativo do sujeito, vem cá comigo, e é claro que filtrar um pouco os excessos, se eu parar bem aqui, eu vou até onde a questão foi, isso daqui só pode ser o sujeito. É o sujeito oracional porque começa com verbo no e tudo que tem verbo dentro é oracional. Posso até trocar por isto, se eu quiser. É preciso isto é preciso. Resultado é mentir, é errado, tá? Ó. É errado que filtrar seja complemento, porque filtrar, na verdade, é o sujeito do verbo de ligação ser
o verbo é que vocês estão vendo ali no comecinho do texto. Portanto, questão 9 foi para conta a questão de análise sintática. Professor, se a banca chamar isso aqui de oração, subordinada, substantiva, subjetiva, é verdade? É verdade. Já que é um sujeito oracional, todo sujeito oracional é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. E no caso, esta daqui, se você quiser mais dados, é uma reduzida de infinitivo. Eu estou falando para alunos que serão policiais federais. Portanto, você tem uma noção disso. Não? Vai que eles colocam a prova moendo para a gente, tem que ficar ligado. 10ª questão. Na oração que inicia o texto, a expressão inteligência artificial é muito popular. O núcleo do sujeito é inteligência artificial, que transmite a ideia principal da citada afirmação. Bom, vamos dar uma olhadinha. Olha, gente, a gente procura o sujeito olhando primeiro o verbo, né? De novo, temos um verbo de ligação. Ih, professor, olha as coisas melhorando. Vai ter um sujeito de um lado e um predicativo do outro. E aqui tá mais fácil ainda, né? Sim, a expressão inteligência artificial é o sujeito da oração. Popular é o predicativo do sujeito. Incontestavelmente. Mas ele diz que o núcleo do sujeito é a expressão inteligência, é a estrutura, né? Ó, inteligência artificial. Deixa eu dizer uma coisa para você. Núcleo do sujeito é sempre o primeiro substantivo que aparece numa estrutura grande, como é o caso aqui. Trata-se de um sujeito muito grande. Quando você lê a expressão inteligência artificial, é um sujeito desse tamanho aqui, ó. Só que o núcleo é expressão. Se eu digo assim, ó, o combate ao tráfico de drogas deve ser constante pela Polícia Federal. O combate, ó, o núcleo, combate, substantivo combate, ó, o combate ao tráfico de drogas, núcleo do sujeito, combate. E quem é o sujeito? Combate ao tráfico de drogas. O sujeito é um pacotão todo. Mas o núcleo é sempre o primeiro substantivo. Porque inteligência é um substantivo. Mas expressão é o primeiro. Então, é ela, a expressão, que é popular. Não é a inteligência artificial que é popular. É a expressão, a inteligência artificial. Tem muita gente que fala da inteligência artificial, mas nem sabe o que é exatamente. Então, o núcleo é a palavra expressão. A expressão é muito popular. Portanto, a proposta, vamos mudar a cor do pincel, é falsa, é errada, não prospera dizer que é o núcleo do sujeito. Fechou? Próxima, meu povo, 11ª questão. A primeira rodada já foi, a primeira rodada das 10. Vamos agora para mais 10 para fechar as 20. Bom, a 11ª diz algo que a gente já viu. Olha só, eu acho que você está batendo o olho e dizendo, eu acho que eu já vi um negócio desse. Vamos primeiro ler a proposta. Começa aqui, gente. Ó. O vocábulo por, no último período do texto, introduz uma oração interpretada como a causa ou a justificativa para o que se afirma logo em seguida. Foi generoso, porque disse causa ou justificativa, você já tirou para os dois lados. Bom, a gente vai ler, tá? Mas não é familiar não esse negócio aqui, meu povo? Por mais infinitivo? Ué, mas serem é infinitivo? É importante dizer, ó. Serem é infinitivo, é o que nós chamamos de infinitivo pessoal. Existem dois infinitivos, o infinitivo pessoal e o impessoal. O infinitivo impessoal é o mais conhecido. O infinitivo impessoal é o AR, ER e R. Trabalhar, vender, sair. Entendeu? O infinitivo pessoal, ele traz alguma marca do sujeito. Por serem, por trabalharem, por estudarem. Opa, eu sei quem é um eles. Entende? Ó? Existe uma pessoa ali. Não é um verbo no infinitivo, pura e simplesmente. Tipo, trabalhar faz bem, trabalhar é necessário, não é? Etc. Então, temos por mais infinitivo. E pelo que nós já vimos, você até printou, e aí nota o movimento da banca.
Claro que é uma relação de causa, né? Ou seja, já dá para dizer que o item é verdadeiro, já dá para cravar, mas vamos ler, claro, vamos ler, ó. Vamos ver a causa e a consequência. Ele vai dizer bem aqui, ó. E aí o texto, é claro, às vezes é difícil, o texto não é, às vezes, muito fácil, né? A gente até já leu um pouquinho isso daqui. Ele diz assim, ó. Em um complexo amálgama de romance, ciência, profecia e especulação, há nessas obras um componente de cientificismo que se tornou explícito na ficção científica em um recorte mais recente da história humana, quando autores, deliberada e conscientemente, incorporaram modelos racionais de explicação em narrativas que, por serem ficcionais, já que são ficcionais, poderiam até se valer de um salvo-conduto que liberaria dos compromissos técnicos e morais da razão, por serem ficcionais. Ou seja, pelo fato de essas narrativas serem ficção, mentira, elas poderiam se valer de um salvo-conduto que as liberaria dos compromissos técnicos e morais da razão. Ou seja, causa e efeito. Ou, como ele disse aqui, introduz, cadê aqui, ó? Introduz uma justificativa. Sim. Eu também posso entender como uma justificativa. É verdade este bilhete? E quero fazer uma reflexão mais a fundo. Tá vendo como é importante você memorizar essas estruturas aqui, ó? Por mais infinitivo, para mais infinitivo, a mais infinitivo e ao mais infinitivo. Sabe por que é importante você memorizar? Porque às vezes o texto é tão complicado, que você não consegue enxergar essa relação de causa e efeito. Mas se você sabe que a estrutura sempre vai nos levar a essas relações de sentido, fica muito mais fácil. Então memoriza aquilo lá. A Banca Sebrasp usa muito, e há muitos anos, gente. Acredita que vai dar certo. Isso aparece muito, isso é muito reincidente. Beleza? Vamos embora para a próxima? Só se for agora, pois vamos lá. 12ª questão diz o seguinte, temos duas passagens, ele diz: os termos preposicionados a esse período. O que é um termo preposicionado? É um termo introduzido por uma preposição. Tipo aqui, ó, a, se há uma preposição. Tipo aqui, ó, de, que é outra preposição também. Volta comigo. Os termos preposicionados a esse período e de alimentos desempenham a mesma função sintática nas orações em que ocorrem. Mesma função sintática, lembra sujeito, objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial, adjunto adnominal, complemento nominal, aposto, vocativo, predicativo de sujeito, né? Essas são as funções sintáticas. Bom, na primeira estrutura, ele diz assim, ó, não precisamos nem ler o fragmento todo, somente esta passagem. Referentemente a esse período, o fato é que muito pouco pode ser comprovado, que nos deixa com algumas hipóteses e poucas certezas. Meu povo, essa palavra termina com mente. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Existe uma função sintática chamada complemento nominal. O complemento nominal completa os sentidos de um nome. E o que é um nome, professor? Um nome, ó. Quem são os nomes no português? Substantivos, adjetivos e advérbios. Quando substantivos, adjetivos e advérbios exigem uma preposição, a, de, em, para, com, por, etc. Meu povo, você muito provavelmente estará diante de um complemento nominal. Muito provavelmente porque há situações excepcionais. Aqui, por exemplo, não há o que discutir. Tudo que termina com o sufixo mente é um advérbio. E quem está regendo a preposição a é o advérbio referentemente. Logo, isso daqui é um complemento nominal. Quando um advérbio rege uma preposição, essa estrutura é um complemento nominal. Quando um substantivo rege uma preposição, você tem complemento nominal e assim vai. Fechou? O segundo, ele diz assim, ó, sabemos que o homem pré-histórico se deslocava em função do clima e da oferta de alimentos. E oferta é um substantivo que deriva do verbo ofertar. É um substantivo abstrato. E digo mais, de alimentos. Professor, isso é complemento nominal?
Com toda a certeza do mundo. Mas eu ouvi falar que para ser complemento nominal tem que ter valor passivo. E não tem não? Olha para mim aqui, ó. De alimentos. Alimentos são ofertados. Sabemos que o homem pré-histórico se deslocava em função do clima e da oferta de alimentos. Alimentos eram ofertados, valor passivo. O homem pré-histórico, os alimentos eram ofertados pela própria natureza. Era a natureza que ofertava. Não era ninguém que dava para eles, não. Eles olhavam lá, viam fruta, viam banana, viam animais para poder matar, caçar, colher. Então, complemento nominal, futebol clube, não há o que discutir. Então, é verdade este bilhete e fica aí para a gente a dica. Nome, 3 classes gramaticais, quando regem preposição são complementos. Professor, o senhor falou de uma exceção. A exceção é quando o valor é ativo, né? Ó, quando o valor é passivo, você tem complemento, né? Ó, valor passivo. Repito, né? Ó, peraí. Quando o valor é passivo, você tem o complemento nominal. Quando o valor é ativo, é adjunto. Por exemplo, ó, a fuga dos bandidos foi contida pela polícia. Ou não foi contida pela polícia. A fuga dos bandidos não foi contida pela polícia. Professor, os bandidos fizeram uma coisa. Eles fugiram. Valor ativo. Aí é adjunto adnominal. A prisão dos bandidos ocorreu logo em seguida. Os bandidos foram presos. Valor passivo. Complemento nominal. Entendeu? Deu para ver? A fuga dos bandidos. Os bandidos fugiram. Dos bandidos, adjunto adnominal. A fuga dos bandidos. Dos bandidos, adjunto. A prisão dos bandidos. Eu troquei. Ó. A prisão dos bandidos. E os bandidos foram presos. Esse dos bandidos agora é complemento. Porque o valor é passivo. Fechou? Muito bem. 13ª questão. Isso eu disse que não ia explicar não, mas não resisto, né? Vamos lá que o tempo está acabando, minha Nossa Senhora. Diz assim, em relação às ideias dos aspectos linguísticos, julgue o item. Os vocábulos homicídios caíram, são acentuados graficamente de acordo com a mesma regra de acentuação. E aí, o que vocês acham? De fato, mesma regra? Olha, pode cair acentuação na nossa prova? Pode. Mas quando a gente tem homicídios, gente, separa as sílabas comigo, ó. Separa comigo. Homicídios. A gente tem uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Não é, ó? Quando você tem uma paroxítona terminada, aqui é uma paroxítona, tá, ó? Paroxítona terminada em ditongo crescente. E aí, a regra. Caíram não, meu povo? Caíram. Isso aqui é um caso de hiato. E aí, ó, é um caso de hiato. O I está sozinho, antecedido por vogal. É claro que as justificativas são distintas, portanto, é mentira este bilhete. 14ª questão. Ele diz assim, no último período do primeiro parágrafo, a substituição de antidireito por antidireito faria o texto ficar em desacordo com a ortografia oficial vigente. Questão que trata do emprego do hífen. Meu povo, olha só, anti, lembra? Anti é um prefixo que termina com i. Direito é o radical que começa com uma consoante. Direito. O que a regra vai dizer? A regra vai dizer o seguinte, quando você tem, veja bem, quando você tem prefixo que termina com uma letra diferente da letra que começa o radical, os opostos se atraem. Então, quando ele diz que a substituição faria o texto ficar em desacordo, isso é correto, tá? Ou seja, é errado dizer antidireito com hífen. Olha só, se fosse anti-inflamatório, anti-inflamatório, opa! Inflamatório. Meu povo, os opostos se atraem, os iguais se repelem. É o mesmo caso de autoescola. Só para dar mais um exemplo, ó. Autoescola. Tudo junto, sem hífen. E se fosse autoobservação? Autoobservação. Opa! Autoobservação.
preservação. Como vocês sabem, os iguais se repelem e os diferentes se atraem. Por isso, temos aqui o item correto, porque a questão diz que ficaria em desacordo, ficaria mesmo. Muito cuidado. 15ª, o emprego do acento diferencial no vocábulo por, no 5º parágrafo e no 6º parágrafo, é obrigatório. Meu povo, deixa eu dizer para vocês. Nós temos acentos diferenciais. As palavras por, cuidado que isso pode aparecer lá. A palavra, cadê aqui? Por e por, pode e pôde. Parece que eu fiz besteira aqui. Veja bem. Por e pôde. É assim. O verbo por, isso aqui é o verbo, né? E aqui é a preposição. Quando é verbo, tem que ter o acento. Eu vou pôr os livros ali. Obrigatório. O acordo ortográfico não mexeu. Agora, se for só uma preposição, o livro foi lido por mim, não usa acento, é óbvio. E aqui é um verbo poder. Tipo, ontem João não pôde sair. Pôde. Isso aqui é o pretérito perfeito do indicativo. Pretérito perfeito do indicativo. Mas se você diz, ontem João não pôde sair, acento obrigatório. Mas hoje João pode. Isso daqui é o presente do indicativo. Então, no presente, não usa acento. No pretérito perfeito, você usa o acento obrigatoriamente, tá bom? Então, esses acentos aqui foram preservados. Agora, o acento de para não tem mais, de pelo não tem mais, de pera não tem mais, de polo também não tem mais, tá? Então, para, pelo, polo e pera sem acento. 16ª questão. No 5º parágrafo, classifica-se como pronome relativo o vocábulo que explicou que aprendera aquilo e ouviu uma voz que lá de dentro. Bom, deixa eu dizer para você, gente. Dá para a gente matar essa questão aqui com muita tranquilidade. Pronome relativo, lembra, é aquele que a gente pode trocar por o qual, a qual, os quais, não é isso? Vocês se lembram dessa história, né? Bom, logo na primeira sentença, ele diz assim, explicou, cá para nós, explicou, aí a gente já sabe que não é verdade, né? Ele, olha o texto. Ele abriu um sorriso largo, explicou que aprender aquilo de ouvido. Isso aqui não é um pronome relativo, gente. Isso aqui é uma conjunção integrante. Como é que eu sei tão facilmente? Basta trocar tudo por isto. Dá para trocar por isto? Dá sim, Tudo que está em amarelo, troca por isto. Explicou isto. Conjunção integrante. Agora, o outro que, de fato, é pronome relativo, Ouviu uma voz, observa, ouviu uma voz, a qual vinha lá de dentro. Isso aqui é pronome relativo. Ouviu uma voz, a qual, tá vendo? Ele faz o movimento anafórico, ouviu uma voz, a qual vinha lá de dentro. Então, o segundo que é um pronome relativo. E o primeiro, conjunção integrante, questão 16, foi para conta. Questão 17. No trecho, questão 17 diz, no trecho, batiam-me se no estudo me deixava levar pela preguiça. Ele está dizendo que a substituição do termo se por quando seria gramaticalmente correta e manteria a coerência do texto. Deixa eu dizer uma coisa para você. A palavra se, muita gente acha que a partícula se, ela é somente condicional. Se pode ser condicional. Condicional quer dizer que o se você troca por caso. Mas ela pode ser também temporal. Ela pode ser também, olha só, ela pode ser também, cadê aqui? Ela pode ser causal. E há quem diga que ela possa ser concessiva. Né? Bom, me ajuda aqui. Essa aí já é mais polêmica, mas vamos para cá. O se vai ser uma conjunção temporal sempre que você não tiver
Sempre que você não tiver hipótese. Sempre. Ó, se você tem hipótese, ela é condicional. Por exemplo, se João chegasse logo, resolveríamos tudo. É condição. Se chegasse, é uma hipótese. Pode ser que chegue, pode ser que não chegue. Se não tiver hipótese, aí pode ser ou temporal ou causal. Se eu digo assim, ó, se chove, alaga tudo aqui na minha rua, professor. Não é condição, não é uma hipótese, é quando chove. Ó, veja como dá certo. Se chove, fica tudo alagado. Se chove, a energia cai, professor. A Enel é horrível, esse sistema é horrível. Se chove, falta luz na minha casa. Ou seja, quando chove, falta luz. Resultado. Batiam-me quando no estudo me deixava levar pela preguiça. E ele vai dizer exatamente isso, ó. Cadê, ó? Lê comigo. Fui mandado à escola para aprender as primeiras letras. Tá lendo comigo aqui? Tá acompanhando? Ó, as primeiras letras. Cuja utilidade eu, infeliz, ignorava. Ele não gostava de estudar. Todavia, batiam-me quando, no estudo, me deixava levar pela preguiça. Completamente verdadeira essa proposta. Só um detalhe, quando se for causal, a gente pode trocar por já que. Quando é temporal, a gente troca por quando. E quando for condicional, a gente troca por caso. Não esquece isso daqui, tá bom? Deixa eu sair do meio aí, ó, para você poder anotar. Pronto. Vamos para a próxima? Tá acabando. 18. 18 diz assim, meu povo. Se a substituição do trecho desenvolvidos e apurados no segundo período do texto por desenvolvidas e apuradas seria gramaticalmente correta, porém alteraria o sentido original do texto. Bom, precisamos ler, né? Precisamos fundamentalmente ler, mas eu quero aparecer que eu estou longe de vocês, eu quero estar perto de vocês. Vamos ler então, vamos ler junto. Ele diz assim, ó, sociedades contemporâneas produzem ciência, mas sociedades remotas antigas também a produziam, ainda que não o fizessem com os mesmos ferramentais metodológicos de observação e experimentação desenvolvidos e apurados nos séculos posteriores. Para tudo. Você entendeu que ele está concordando com ferramentais teóricos? Ó, ainda que não o fizessem, presta bem atenção, ainda que não o fizessem com os mesmos ferramentais metodológicos de observação e experimentação desenvolvidos, ó, ferramentais metodológicos desenvolvidos e ferramentais metodológicos apurados, ok? Se a gente trocar desenvolvidos e apurados por desenvolvidas, epa, vamos trocar aqui? Bora fazer essa troca? Só se for agora, ó. Se fosse desenvolvidas, ei, a gente agora ia concordar, gente? A gente iria concordar agora com a observação e a experimentação, ó. Veja, vamos ler junto. Ainda que não o fizessem com os mesmos ferramentais metodológicos de observação e experimentação, ó, a observação e a experimentação desenvolvidas e apuradas nos séculos posteriores. Quem teria sido desenvolvida e apurada seriam agora a observação e a experimentação. Ou seja, é gramaticalmente correto, sim. Sim. Porém, alteraria o sentido original do texto? Sim, também. Resultado, é verdade esse bilhete. Vocês entendem? Deu para anotar direitinho? Então, a primeira concordância é com ferramentais metodológicos e a segunda concordância é com observação e experimentação. Gramaticalmente, ok, mas o sentido vai para o espaço porque ele muda. Ele vai dizer uma outra coisa agora. Show? Eu gosto muito dessa questão. Essa questão é muito interessante. Vamos para 19, a penúltima? Nossa penúltima questão diz o seguinte, meu povo. O emprego do sinal indicativo de crase em aquilo, segundo período do terceiro parágrafo, é facultativo. Para tudo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem que só existem 3 condições facultativas de crase. Diante de pronomes possessivos femininos no singular, diante de nome de mulher não especificada e não famosa,
tipo Joana, Maria, Carla, Francisca, Filomena. E, por último, depois da preposição até. Tipo, vamos até a praia. Você usa ou não? Né? Então, vamos lá. Ele disse tudo à minha mãe. Facultativo porque temos minha. Minha é pronome possessivo feminino no singular. Se fosse no plural, já era obrigatório. 2. Ele se refere a Filomena. Facultativo, use ou não acento grave. E, por fim, vamos até a praia. Depois de até, o A pode ter ou não crase. Beleza. Gente, a Banca Sebrasp é pouco criativa com essas questões. Ela geralmente coloca casos em que você sabe que ou é proibido ou é obrigatório. Por exemplo, aqui não é facultativo, gente. Ele está colocando crase diante de aquilo. Cadê, ó? Cadê? Meu Deus do céu. Ó. Tendemos a nos manter fiéis àquilo que testemunhamos. Crase obrigatória. Não temos aqui pronome possessivo, não temos nome de mulher, tampouco temos a preposição até. Resultado, é claro que isso é mentira. E a Banca Sebrasp adora dizer isso, adora perguntar se é facultativo, quando não são situações facultativas. Atente para isso. É muito frequente ela pedir isso. E quando é correto, você vai encontrar lá o sua, o minha, o tua, o até. Você vai encontrar o nome de uma mulher não famosa e também não especificada, porque se a mulher for famosa, é proibido, não é? Se é uma figura pública muito conhecida, proibido, não é? Por exemplo, se for assim, a Maria Bethânia, cantora, não pode, proibido. Se a mulher for especificada, tipo, a Maria do setor pessoal, aí é obrigatório. Cuidado, tá? Não é qualquer mulher que é facultativo. Se a mulher for especificada no contexto, é obrigatório. Se for famosa, icônica, conhecida pra caramba, figura pública daquelas, proibido. Agora, se for Joana, só Joana. Maria, só Maria. Ele disse tudo a Maria. Ele declarou seu amor a Maria. Pronto. E se for a Maria, assim, a Maria do almoxerifado? É obrigatório. Entendeu? Beleza? Muito bem. E se for a Maria, mãe de Jesus, professor? Figura icônica, proibido. Ok? E 20ª, para a gente fechar os trabalhos, ele diz, no trecho, e sobre o potencial... Ele vai falar dessa vírgula aqui, meu povo. Ó, olha o que ele diz aqui para encerrar. O emprego da vírgula é facultativo. Bom, vamos ler tudo. Eu quero ler tudo com vocês. Ele diz assim, a tecnologia logo chamou a atenção dos profissionais de ensino, que começaram a se questionar sobre o impacto da ferramenta na sala de aula e sobre o seu potencial para ajudar alunos e professores, caso seja integrada à prática pedagógica. Meu povo, muito simples. Quando você tem, olha só, quando você tem oração, são dois contextos, tá? Oração principal mais oração subordinada, adverbial, seja ela qual for, a vírgula aqui, ó, ela é facultativa, certo? Vou colocar um F de facultativo. Bom, professor, mas eu não lembro das orações adverbiais. Gente, eu tô falando das causais, das concessivas, das condicionais. Olha o caso aí, tá vendo? Ó? Das proporcionais, beleza? Então, tem que lembrar das adverbiais. São 9 ao todo. Causais, concessivas, condicionais, proporcionais, blá, blá, blá. Bom, mas se você tem o segundo contexto, primeiro vem a oração subordinada adverbial. De novo, seja ela qual for, mais a oração principal, agora ela é obrigatória, meu povo. Então, se eu começasse a frase assim, se eu começasse o texto assim, caso a Polícia Federal resolvesse investir nesse projeto, haveria tal coisa. Obrigatório. A Polícia Federal conseguiria muitas coisas, vírgula, caso investisse em tal projeto. Aí seria facultativa. Entendeu? Então, aqui facultativa, aqui obrigatória. Professor, no nosso caso aqui, ela é facultativa? Sim, sim, é verdade este bilhete, porque primeiro veio a oração principal, ó. Tá aqui. Quando ele coloca
questionar a tecnologia chamou atenção. Cadê aqui? Sobre o seu potencial para ajudar os alunos e professores, caso seja integrada à prática pedagógica. Isso aqui, ó, é uma oração subordinada adverbial condicional. Beleza? Isso vale para todas as adverbiais. Meu povo, é isso aí agora, ó. Não vamos vacilar, né? Você ficou até aqui, você vai ter que ouvir agora. Rapidez, rapidez. Não, fica aqui. Por PF, agente administrativo, teoria e exercício, Tiradentes está com 55% de desconto. Olha aí, meu povo. De 320 saindo por 12 de 26. Eu acho que eu estou no meio aqui, né? Ó. 12 de 26. Uma pechincha daquela. Não dá para vacilar. Então você tem que obrigatoriamente estar a fazer parte desse projeto, meu povo. Entendeu? Então, ó, teoria e exercício. É bom porque, geralmente, o aluno da PF é aquele aluno que, professor, eu sou carimbado, eu já vi ter aula de teoria, eu só quero resolução de prova. É aqui, você está no lugar certo. Conta comigo, conta com o Tiradentes que vai dar tudo certo. Meu povo, eu tenho que ir, porque eu já ultrapassei aqui o meu tempo de 1 hora e 6 minutos, mas deu certo. É isso aí, vamos junto, ó, rumo à aprovação, viu? O distintivo será seu, tenho certeza disso. Tchau!